de novo. Hoje a viagem vai ser para a Europa. Eu, depois que terminei a faculdade de turismo, não fazia mais sentido, com tão jovem, ficar na agência, né? Eu me sentia um pouco limitada, era uma empresa familiar que me acolheu maravilhosamente, eu aprendi muito. Aliás, eu sou muito grata à família Martins, a todos que conheci na Convencional Turismo. E só que depois que eu alcancei meu grande objetivo de finalizar a faculdade, então eu busquei novos desafios, novos destinos. E eu busquei o caminho do aperfeiçoamento de idiomas. Então, eu mesmo idealizei um roteiro e busquei um apoio de uma agência especializada em intercâmbio para que me oferecessem opções de cidades e de programas de estudo diferentes, onde eu pudesse escolher e então me lançar para mais essa aventura dessa vez para o mundo. Eis que ao escolher as cidades e onde estudar, o que estudar, e de acordo com a minha fluência de idioma, eu comecei a organizar os detalhes de data e compra de passagem. E o meu amigo holandês, o Paul, ele me convidou para passar algumas semanas na Holanda, porque ele ia estar de férias. E o Paul eu conheci no Rio de Janeiro, em Copacabana, através da agência, e vocês vão perceber que eu vou falar de alguns reencontros de amigos, né? Porque eu não sei se vocês lembram, eu já tinha morado fora antes, morei na Inglaterra e eu voltei à Inglaterra. Então, ao longo da viagem, alguns reencontros ocorrerão, sejam porque essas pessoas visitaram o Brasil ou porque eu as conheci enquanto estive morando fora. Bom, o Paul me recebeu na Holanda com muito amor, me apresentou a família, os amigos, e nós pudemos dar a volta aos Países Baixos, né, que é o outro nome da Holanda, também conhecida como Países Baixos, por conta do fato de que eles estão abaixo do nível do mar. Os holandeses são muito engenhosos, né, e muito conectados com as questões da natureza e também da sustentabilidade. E eu lembro muito bem que eu visitei uma cidadezinha, na verdade é um bairro de uma cidadezinha que mantém os moinhos ativos e aonde a gente pode até visitar a fábrica dos tamancos holandeses, né? Que eles foram criados no século XVII, se eu não estou enganada, porque eram uns tipos de sapatos mais econômicos e que conseguiam ser mais resistentes e eram mais baratos, né? E acabou que esse se tornou um símbolo bem comum da Holanda, os tamancos holandeses, né? Esse aqui tem os moinhos, né? que serviam para transportar água, para moer alimentos, né? Grãos, através da energia, do vento, enfim. Nesse lugar, eu lembro que havia uma senhorinha vestida com a roupa da época, né? Que era culturalmente o traje típico, e além de poder também provar
gastronomia, né? Os nomes eram muito complicados, certamente. Se eu não tivesse com o Paul, eu não teria conhecido a Holanda que eu conheci por conta de estar acompanhado de um holandês, né? Então, isso fez toda a diferença e o grande tesouro dessa viagem foi a profundidade que eu tive e a oportunidade de conhecer a cultura holandesa. Logo em seguida, após a visita à Holanda, eu fui para o sul da França. Eu escolhi Nice, que fica na Costa Azul, na Côte d'Azur, para começar o estudo do idioma francês. Eu falava o francês mínimo da sobrevivência, da alimentação, e como eu escolhi turismo, idiomas seriam muito necessários, né, para melhor desenvolver os meus planos, né? Então eu fui para a escola, contratei um curso intensivíssimo, que tinha mais horas, reservei um quarto na casa de uma francesa, ela tinha uma filha adolescente e fomos muito bem, eu fui muito bem acolhida. Havia uma japonesinha também que ocupava um outro quarto, e essa senhora que nos acolheu, a Michelle, ela era artista de teatro, uma atriz, né? Então ela era muito engraçada, muito simpática, a Celi também, e esse acolhimento que eu recebi foi muito importante, porque eu estava sem casa, né, num país completamente diferente, que eu não conhecia a cultura. Eu conhecia uma pessoa só, mas mais tarde eu ia encontrar. Então eu comecei a frequentar a escola, né, de francês, e em uma semana eu já estava falando um francês melhor, me fazendo entender com maior clareza. Acho que por conta do português ser uma língua latina e o francês também, isso ajudou bastante. E eu estudava com pessoas de vários países, tinha italiano, tinha japonês, tinha norueguês, tinha alemão. Então era uma viagem e eu tinha vários contatos com culturas de outros países. Isso foi muito precioso. Nós tínhamos também algumas aulas externas e geralmente eram em museus, mas teve uma que não me saiu da memória, que foi uma visita a um cemitério. Antigamente, as pessoas gostavam de ser enterradas nas montanhas para estarem mais próximos do céu. Então, quando a pessoa morria, ela era importante, esculturas, obras de arte eram feitas para serem colocadas no túmulo. E a gente teve uma aula de arte, né, externa num cemitério. Contando é meio estranho, meio arrepiante, né? Mas enfim, estava um dia lindo. Aliás, naquela região as pessoas eram muito calorosas, porque a França tem é um país que tem uma dimensão grande. Então, em cada região existe uma influência. Eu diria que ali em Nice a influência italiana ela é muito grande. Então, eu percebi isso quando eu comecei a me comunicar com as pessoas nas ruas, e quando eu me dirigia a um jovem, o jovem ele começava a falar inglês e era muito simpático. Aí eu falei, eu agradecia, claro, mas eu falei, putz, não, eu me forçava a fazer pergunta em francês, mas eu queria a resposta em francês. E aí eu descobri a pólvora. Se você precisa aprender um idioma, pare
os idosos, principalmente quando eles estiverem sentadinhos, eles não têm pressa de falar e se você tiver com tempo, você pode praticar muito e os dois lados vão ficar muito felizes. Então essa foi uma grande descoberta. Aliás, falando de pessoas de idade, um detalhe importante. A minha melhor amiga de sala, desde o primeiro dia, em Nice, na escola de Nice, era uma senhora irlandesa e que desde criança ela tinha o sonho de aprender francês. E ela tinha 74 anos e eu me lembro que quando eu já estava me despedindo na última semana, ela me fez um convite para a gente sair para jantar. E esse jantar foi num melhor e maior hotel de Nice, da Côte d'Azur, o Hotel Negresco, que seria o equivalente mais ou menos a um Copacabana Palace. Aliás, o Copacabana Palace foi desenhado a partir, inspirado no Hotel Negresco. Então imaginem, né? Uma jovem de 20 e tantos anos que estava ganhando o mundo, viveu essa experiência, né? E a gastronomia francesa cheia de pompa, num restaurante assim chiquérrimo, que a gente pôde comer uma entrada, uma outra entrada, foram 5, 6 pratos e isso ficou marcado na minha memória. Infelizmente, depois de 2 anos eu perdi o contato com a Julie, né? A gente chamava de Julie porque a gente estava na França, mas essa amizade foi muito marcante durante a nossa estada juntas em Nice. Uma vez encerrado o ciclo de estudos, eu peguei o trem e fui para La Rochelle, onde eu fui reencontrar uma amiga querida que eu conheci no Brasil, no Rio de Janeiro, em Copacabana, e na agência. Ela estava passando um perrengue, um problema, e a menina da recepção, a Carminha, não tinha uma fluência em inglês, e o inglês do francês às vezes pode ser meio estranho. Então eu fui chamada e descobri que ela estava procurando hospedagem e ela estava hospedada na minha rua, na casa de uma amiga. Enfim, isso é outra história. Então eu fui para La Rochelle e o curioso é que eu passei um mês em Nice, um mês em La Rochelle e eu só falava inglês com a Emanuele. E eu pude conhecer a família inteira dela. Eu fiquei um mês na região da Costa Atlântica, né? E no verão, então a gente andou de bicicleta na Ilha do Ré e a gente caminhava com a cachorra dela, com a Du, na praia. E é uma coisa curiosa e que talvez chame a atenção do brasileiro quando vai para a França de um modo geral, é a forma como os franceses tratam o cachorro como membro da família. E até nos restaurantes eles têm uma cumbuquinha para água, então eles sempre são aceitos como membro da família. E o cuidado. Então assim, depois de um mês e desse amor todo que eu recebi através da família da Emanuele, eu fui finalmente para Paris. Cheguei à noite e eu morava muito próximo da Torre Eiffel. Isso acontece. Ops. Torre Eiffel. E eu de manhã fui pro curso direto e levei um susto quando eu me deparei com ela no ônibus. A minha experiência na França não foi muito boa, apesar de já falar um francês intermediário. A escola era da mesma rede da escola de Nice, só que cidade grande. Acho que muita gente, quando quer aprender um idioma, vai atrás de uma cidade grande. Esse é um grande erro. Então as salas eram lotadas, os professores eram mal-humorados, o método e o livro eram os mesmos, só que a qualidade e a interação com os colegas era totalmente diferente.
E até na minha residência eu tive algumas situações assim desgastantes. Então, tipo, a dona da casa, ela tinha um toque de limpeza, então o banheiro era sempre um pesadelo, ela sempre tinha uma toalhinha aqui, outra ali para secar, era um pouco estranho assim o comportamento. E na geladeira eu tinha uma área mínima para usar a geladeira, enfim. Eu diria que na França, em Paris especificamente, foi quando eu tive o maior sentimento de solidão e saudade, né? Então aquela pressão da cidade grande, os ruídos e uma falta de calor humano, né? E acho que foi por isso que eu comecei a frequentar os bares e restaurantes brasileiros, que sempre existem onde quer que você esteja no mundo, você vai encontrar um brasileiro, você vai encontrar um lugar para matar a saudade. E aí eu fui num lugar chamado Favela Chique, que era incrível, música brasileira, comida brasileira, nunca é como a de casa, mas até porque os ingredientes são mais difíceis de serem encontrados, mas foi maravilhosa a experiência de ter encontrado esse pontinho de luz e de amor e de referência de casa em Paris. E depois da França, eu fui para a Inglaterra. Ficou curioso com o que vai acontecer na Inglaterra? Vai ter que esperar um pouquinho, porque não vai dar para a gente continuar essa conversa hoje. Bom, fica o convite para o próximo vídeo. E se você não se inscreveu no canal e está gostando, inscreva-se, compartilhe e bora viajar de novo! Tchau, tchau, até mais!